Sabe aquela questão em que todas as alternativas parecem ser a alternativa correta? Esse daqui é o exemplo clássico dessa questão. E geralmente essas questões que parecem que todas as alternativas são corretas são questões de literatura. Então vamos entender melhor como que a gente sai desse tipo de questão e a gente consegue acertar. Bora lá, a gente inicia sempre aqui lendo os textos motivadores da questão para depois ler o comando e ir para as alternativas para que não haja ali nenhum tipo de enviesamento da nossa leitura. Bora lá! Pessoal intransferível. Escute, meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil para quem não é poeta é não trair a sua poesia que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo. Menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda por cima sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. E aí a gente olha ali, o autor desse poema é Torquato Neto. Bom, bora lá então para o nosso comando. Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália, Torquato Neto mobiliza nesse texto. Bora lá então lembrar de alguns conhecimentos prévios. A Tropicália, gente, foi um movimento artístico, literário, musical que se estendeu de maneira muito ampla no Brasil e que teve como uma característica central a utilização da linguagem da paródia e do deboche. Né? A gente não precisa ir muito longe para poder pegar, por exemplo, expoentes da Tropicália, pensando no Gilberto Gil, no Caetano, né? Que são expoentes que trazem também essa linguagem de deboche, principalmente em tons políticos. O Torquato Neto, na poesia, então na literatura, constrói também essa linguagem de deboche. Mas aí, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Muitas vezes, esse conhecimento prévio mais atrapalha do que ajuda, que é o que pode ser que aconteça aqui. Nesse caso, gente, todas as alternativas da A até a E trazem um inicinho que está correto. Então, quando a gente lê ali a letra A, gírias e expressões coloquiais. De fato, o texto tem gírias e expressões coloquiais. Tem meu chapa, né? Enfim, a gente traz essas construções coloquiais aí ao longo do texto. A letra B, intenções satíricas e humorísticas. De fato, o Torquato Neto tem essas intenções por trás do texto dele. A letra C, frases de efeito e interpelações ao leitor. A gente tem frases de efeito, né? Então a gente tem ali, por exemplo, 2 e 2 são 4, a gente cria essas frases de efeito. E ali em cima a gente tem o escute o meu chapa, então também está correto aí. A letra D, recursos da escrita em prosa e noções do senso comum. Existe recurso da escrita em prosa? Existe. Esse texto ele está escrito em prosa, né? Ele não é uma poesia em si, ele não é, na verdade ele constrói uma poesia, mas ele não é um poema em si. Ele está sendo escrito ali de maneira corrida, né? Então, existe. E a letra E, referências intertextuais e anedóticas. Sim, a gente tem referências intertextuais, então faz-se referência ali principalmente a ditados populares e anedóticas quando se faz ali a ideia do levar um homem, um boi ao matadouro, né? E o que berrar mais na hora do perigo não necessariamente vai ser o homem, mas vai ser o homem no final das contas. O que eu tô querendo dizer com isso, então? Gente, o inicinho de todas essas alternativas está 100% correto e encontra um embasamento ali naquele texto. A atenção que a gente vai ter que ter ali é para essa segunda parte iniciada em todas as alternativas pelo para. Nesse caso, as gírias e expressões coloquiais são usadas para criticar a linguagem adornada? Não, gente. Não se faz o uso dessas gírias e expressões coloquiais com a intenção de criticar a tradição literária nesse texto, ok? Então, não se critica a tradição literária por meio do uso de gírias e expressões. Critica-se a tradição literária por meio da paródia, por meio do deboche. Então, letra A, inadequada. Letra B, intenções satíricas e humorísticas para delinear uma concepção de poesia voltada para a felicidade dos leitores. Essa daí tá de vermelhinho, gente, muito porque provavelmente você eliminou logo de cara quando você vê essa questão da felicidade dos leitores, ok? Então, assim, o texto não fala nada sobre isso. Então, a letra A dá uma dúvida, a letra B a gente claramente anula. Letra C,
frases de efeito e interpelações ao leitor para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público. Meus amores, nesse caso, então, as interpelações ao leitor não estão ironizando nada. Mais uma vez, a ironia nesse texto é construída muito mais pelo conteúdo de paródia de deboche do que pela interpelação ao leitor em si. A letra D, também muito provavelmente você eliminou, recurso da escrita em prosa e noções de senso comum, de fato a gente encontra isso no texto, mas para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta, não, né? Repara aqui, olha, que o poeta diz que poetar é simples, então não existe aí essa ênfase dada, né, a essa questão do poetar, beleza? O poetar é simples e não algo trabalhoso, algo dificultoso. Belezinha? E a letra E. Referências intertextuais e anedóticas. A gente já viu que existem, de fato, essas referências. Elas estão marcadinhas e de verde pra gente do texto. Para defender a importância de uma atitude destemida ante os riscos de uma criação poética. De fato, então, Torquato Neto fala que deve-se ter uma atitude destemida em relação ao fazer poético. E também é algo extremamente comum da Tropicália, né? Essa criatividade e esse deixar fluir por parte da arte, essa ruptura com valores tradicionais da dimensão da arte. Por isso, então, gabarito dessa questão, apesar de todas parecerem certas, vai ser a letra E, ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima resolução. Tchau, tchau!